Até aqui, essa aplicação está usando InnerHTML. Só que agora eu quero te mostrar os problemas que o uso da InnerHTML pode trazer para suas aplicações JavaScript para a web. E sendo mais específico, eu vou te mostrar uma brecha de segurança que a InnerHTML pode trazer para sua aplicação JavaScript Frontend. Então, só fazendo uma recapitulação rápida, o que a InnerHTML está fazendo nesse código? Ela está recebendo o resultado da execução dessa expressão. E qual que é o resultado dessa expressão? O resultado dessa expressão é uma string que contém a marcação HTML com as LIs dos games. Tanto é que se essa atribuição para InnerHTML for colocada aqui embaixo, recebendo uma const games, e aqui em cima uma const games é declarada, recebendo o resultado de toda essa expressão, se a log recebendo games for invocada acima da InnerHTML, está aqui a string com a marcação HTML dos games. Cada game é representado em uma LI. E aí, a InnerHTML está recebendo essa string e parseando, ou seja, convertendo essa string para HTML e está inserindo esse HTML na página. E é assim que o problema começa a acontecer. O fato dessa string ser parseada para HTML e esse HTML ser renderizado aqui na aplicação abre uma brecha gigantesca para um tipo de ataque muito comum em uma aplicação web JavaScript. Só que antes de te mostrar esse ataque, você precisa entender uma parada que eu vou te mostrar agora. Porque se eu mostrar o ataque sem mostrar isso, provavelmente você não vai entender direito como que o ataque aconteceu. Roger, o que é essa parada? É o seguinte, quando se trata de eventos em JavaScript puro, o recomendado hoje é que você use o método addEventListener, que é esse método que está sendo usado aqui para atrelar eventos em determinados elementos. Cada elemento desse tem um evento atrelado a ele, e esse evento foi atrelado através do método addEventListener. Porém, existem outras duas formas de lidar com eventos em JavaScript. E talvez você já tenha visto alguma aplicação JavaScript que, ao invés de usar o addEventListener, usa alguma dessas outras duas formas. A primeira forma é chamada de Event Handler Properties, ou seja, propriedades de manipulação de eventos. Como que isso funciona? Todo elemento do DOM em que é possível atrelar eventos tem essas propriedades de manipulação de eventos. Por exemplo, esse form, que eu chamei de form@game, é um elemento do DOM que contém propriedades de manipulação de eventos. Isso significa que se essa linha for duplicada e comentada, só para manter uma referência, e se ao invés de usar o addEventListener, eu quiser usar uma propriedade de manipulação de eventos que vai executar o evento de submit no form, basta eu inserir form@game.onSubmit, tudo minúsculo, recebe a referência da função que deve ser executada quando o envio do form acontecer. Se esse código for testado, se o form for enviado, o jogo é inserido na lista do mesmo jeito. Ou seja, usar a propriedade de manipulação de evento dessa forma também funciona. E daqui a pouco eu vou conectar toda essa parada com a brecha de segurança para o ataque que eu vou mostrar. Segura aí. Agora que você viu que isso funciona, talvez você esteja se perguntando por que essa forma não é a mais usada. Ela é até mais curta para escrever do que o addEventListener. Qual que é a desvantagem de usar propriedades de manipulação de evento ao invés de usar o addEventListener? Eu vou te mostrar a desvantagem. Olha só. Imagina que quando o form é enviado, além de executar a função addGame, uma outra função também deva ser executada. Ou seja, se essa linha for duplicada e nessa segunda linha a onSubmit receber a referência de uma função sayHi, e aqui poderia ser uma função que faz qualquer coisa. Se aqui acima for declarada
uma const sayHi, que recebe uma função que recebe o event por parâmetro, que executa e.preventDefault para a página não ser recarregada e exibe oi no console. Na teoria, quando o form for enviado, essa linha que executa a função addGame vai ser executada e em seguida essa linha com a função que exibe oi no console vai ser executada. Ou seja, quando o form for enviado, primeiro o game vai ser adicionado e em seguida oi vai ser exibido no console, não é mesmo? Mas se esse código for testado, o jogo não foi adicionado na lista e oi foi exibido no console. E mostro mais, se na primeira linha da addGame for exibido no console addGame executada, e se esse código for testado, eu vou remover esse jogo para eu não ter que ficar rolando para cima e para baixo aqui na aplicação. Vou dar um F5. E quando o form é enviado, addGame executada não é exibida no console, mas oi, que lá dentro da função sayHi foi especificada para ser exibida no console, é exibida. Ou seja, a função addGame, que foi especificada para ser executada antes da função sayHi, não foi executada. Por que não foi executada? Ela não foi executada porque não é possível adicionar mais de uma função de callback para o mesmo evento quando o tipo de evento é setado a partir de propriedades de manipulação de evento. Afinal, a form addGame é um objeto que tem uma propriedade onSubmit que está recebendo a referência da função addGame. Se aqui abaixo essa mesma propriedade está sofrendo uma reatribuição, o valor que onSubmit tinha antes foi sobrescrito. Ou seja, nessa segunda linha, o valor que onSubmit tinha recebido, que era addGame, foi sobrescrito por sayHi. Agora, se eu tentar executar essas duas funções usando addEventListener, isso é, se essas duas linhas que usam propriedades de manipulação de evento forem comentadas, essa linha do addEventListener for duplicada e a função sayHi for inserida como função de callback, quando o form é enviado, a addGame foi executada e em seguida a sayHi foi executada. Então, ao contrário de propriedades de manipulação de evento, com o addEventListener é possível adicionar mais de uma função de callback para o mesmo evento. Ou seja, com o addEventListener você não fica limitado a adicionar só um callback por evento. E é por isso que atualmente, quando se trata de JavaScript puro, o recomendado é você usar addEventListener ao invés de propriedades de manipulação de evento. Fechou? Só que, além do addEventListener e de propriedades de manipulação de evento, existe uma outra forma de lidar com eventos em JavaScript puro. E é aqui que eu quero que você redobre a sua atenção para você entender de verdade como o ataque que eu vou mostrar daqui a pouco acontece em aplicações de JavaScript. Olha só, eu vou remover essas duas linhas comentadas. E para te apresentar essa outra forma de lidar com eventos em JavaScript, eu quero que você venha comigo no index.html dessa aplicação. Observa que tem um H2 aqui que contém um título Games. Esse título Games está renderizado aqui no topo da aplicação, certo? Só que o fato é que é possível inserir código JavaScript diretamente em uma tag HTML. É o recomendado? Não, e daqui a pouco eu vou mostrar por que não é o recomendado. Mas é possível. Como que isso é possível? Isso é possível usando eventos inline. E como que funciona um evento inline? Olha só, quando um clique acontecer nesse H2, eu quero executar um código JavaScript. Então, para inserir nesse elemento um evento inline de click, eu vou inserir onClick, sinal de atribuição e aspas duplas, e entre essas aspas, qualquer código
JavaScript pode ser executado. Isso significa, por exemplo, que quando um clique acontecer no H2, eu posso executar um console.log que exibe clicou no H2. Vamos testar? Se eu salvar esses dois arquivos e se o clique no H2 acontece, está aqui a mensagem de clique no H2. Ou seja, o código JavaScript inserido entre essas duas aspas, entre essas aspas do onClick, foi executado. Tá comigo até aqui? Show! Então, eventos inline são uma forma possível de manipular eventos em JavaScript. E, de fato, no passado, nos primórdios do JavaScript, eles eram muito usados, mas hoje, usar evento inline é considerado uma má prática. Roger, por que é considerado uma má prática? Um dos motivos é que, na maioria das vezes, não é lá uma boa ideia você misturar HTML e JavaScript. Imagina um arquivo HTML com vários e vários eventos inline, com uma quantidade razoável de linhas de código JavaScript. Complicado ler um arquivo assim. Legibilidade passou longe. Dar manutenção nesse código vai ser um pesadelo. Isso sem falar que algumas configurações de servidores desabilitam JavaScript inline por medidas de segurança. Então, quando se trata de código JavaScript, é uma boa prática você não misturar esse código com marcação HTML. Agora, se é possível inserir um evento inline em um elemento HTML, também é possível inserir evento inline aqui nesse template HTML. Aqui nessa LI, pode ser inserido um onClick que recebe a execução de um console.log que recebe clicou e se o clique acontece, o código dentro do evento inline foi executado, certo? Agora observa o seguinte, essa aplicação tem um form com 2 inputs para o usuário adicionar um jogo. Mas o que acontece se ele enviar umas paradas meio sinistras aqui? O que acontece se ao invés de inserir o nome do jogo, foi inserida a abertura e fechamento de uma tag script que contém a execução de um console.log que recebe vou te pegar. O que vai acontecer aqui? Se o valor que foi inserido no input é uma string que contém uma tag script, isso significa que essa const title vai armazenar essa tag script. Então essa tag script vai ser inserida aqui dentro do H5 e quando a inner.html receber essa string, ela vai renderizar na página a tag script que o usuário inseriu, não vai? Se o input desenvolvedora for preenchido e o form for enviado, olha o que aconteceu. @game foi executada normalmente, ou foi exibido, mas tanto faz, não é relevante agora, e o document foi criado. Isso significa que se eu pegar esse ID e pesquisar por ele aqui no banco, estão aqui os dados que o usuário enviou, inclusive a tag script. Mas observa que aqui na lista, se essa LI que acabou de ser inserida for inspecionada, que na verdade é essa LI que contém a tag H5, o H5 dessa LI contém a tag script, mas o código JavaScript dessa tag não foi executado. Tanto é que aqui no console não tem uma string vou te pegar. Por que esse código da tag script não foi executado? Ele não foi executado porque o HTML5 especifica que uma tag script inserida com inner.html não é executada. Então, mesmo que uma tag script seja inserida aqui no input, quando ela é parseada para HTML, se essa tag script for inserida com inner.html, ela não é executada. É uma medida de segurança do HTML5. Agora, será que isso quer dizer que a aplicação está segura? Olha só, eu vou remover esse jogo e agora, ao invés de inserir uma tag script, vai ser inserida uma tag
img, que tem um src, que ao invés de receber um caminho para uma imagem, vai receber x, e isso aqui vai causar um erro de renderização da imagem. E para executar alguma ação quando o erro de renderização acontecer, eu posso usar um evento chamado onError. Então eu vou especificar um evento inline onError, e como aqui dentro qualquer código JavaScript pode ser executado, eu vou executar um alert que recebe eu disse que ia te pegar, e se o input da desenvolvedora for preenchido e o form for enviado, olha o que acabou de acontecer. O alert é executado, ou seja, o código especificado no onError foi executado. Se essa imagem for inspecionada, está aqui o onError que foi enviado no form. E se eu pesquisar pelo document com esse ID aqui no banco, é exibido que o title recebeu uma string com a tag mg. Isso significa que se essa aplicação for para produção, como aqui no app.js, a innerHTML parseia a string para HTML quando a página é carregada, se eu der um F5, o script é executado e quando qualquer usuário abrir a aplicação, essa interpolação da title vai renderizar a tag mg que veio lá do banco e o código JavaScript do onError dessa tag vai ser executado. O script está injetado lá no banco e vai ser executado quando o usuário abrir a aplicação. Aqui nesse exemplo, eu executei um alert que exibe uma mensagem. Só que eu vou falar de novo. Qualquer código JavaScript pode ser executado aqui no onError. Isso significa que um atacante pode executar um código que pega dados do local storage, ou remove todo o conteúdo da página, ou faz uma requisição, ou pega dados da aplicação e salva eles em um servidor, ou obtém o que está sendo digitado, ou tudo isso e muito mais. Isso que eu acabei de mostrar é conhecido como Cross-Site Scripting. Cross-Site Scripting é um tipo de vulnerabilidade de segurança que pode ser encontrado em aplicações web. Inclusive, um nome alternativo para esse ataque é XSS. E um XSS permite que um atacante injete scripts dentro de aplicações web visualizadas por outros usuários. Então, agora que você sabe o que é um ataque XSS e como ele pode afetar a segurança da sua aplicação web JavaScript, eu vou começar a mostrar algumas práticas para que você possa evitar que a sua aplicação seja prejudicada por esse tipo de ataque. Eu vou remover esse onClick do H2, vou remover este comentário, vou remover o onClick da LI, vou remover a declaração da SayHi e o listener de evento dela. Também posso remover a exibição de addGame executada no console. E agora é o seguinte. Beleza, Roger. Eu entendi que quando eu uso innerHTML em uma aplicação web JavaScript, eu abro uma brecha de segurança na aplicação. Então eu não devo usar innerHTML nas minhas aplicações? A resposta para essa pergunta é: você não deve usar innerHTML, insert adjacent HTML ou qualquer outra feature que parseie string para HTML quando essa string não está no seu controle. Porque se a string não está no seu controle, você não tem certeza se o valor realmente é uma string. Por exemplo, você tem controle do valor que o usuário vai inserir no input? Em vias de regra, não. Porque, como eu já mostrei, um script JavaScript pode ser inserido aqui. Outro exemplo. Imagina que você fez um request e a resposta desse request contém um valor que você precisa renderizar como HTML na página. Você tem total controle do valor que você vai receber? Na maior parte dos casos, não. Então, se você não tem controle do valor que você vai receber, eu recomendo que você não use innerHTML para renderizar esse valor na sua aplicação JavaScript.
E gente, só para deixar bem claro, eu vou mostrar como tratar isso aqui no front-end, mas a segurança de uma aplicação deve ser tratada tanto no back-end como no front. E na real, a maior parte da segurança de uma aplicação web é tratada no back-end. Mas tem algumas práticas aqui no front-end que também precisam ser adotadas. Como você não tem certeza que o valor que o usuário vai inserir no input é só uma string, a primeira prática é você não usar inner.html para renderizar esse valor. Roger, o que eu vou usar no lugar da inner.html então? Ao invés de usar inner.html para passear um valor que você não tem certeza que é string, você vai renderizar esse valor que você acha que é string como string. E como que você vai renderizar esse valor como string? Você vai usar text content. E sabe por que você vai usar text content ao invés da inner.html? Porque a text content não parseia string para HTML. Simples assim. Só que tem um problema aqui. Se inner.html simplesmente for substituída por text content, de fato, o script que veio lá do banco não é mais executado, porque agora, ao invés de ser parseado para HTML, ele foi renderizado como string. Só que o problema é que as LIs dos games também foram renderizadas como string. Afinal de contas, games é uma string. E aí eu te pergunto, como que você resolveria isso? Você já tem ideia do que fazer? Se você já tem uma solução em mente, eu quero que você pause o vídeo, implemente a sua solução e depois despausa o vídeo para ver a minha resolução. Combinado? Pode pausar o vídeo agora, porque a partir daqui eu vou colocar a minha resolução na tela e vou explicar o que está acontecendo nela. Minha resolução vai ser colocada na tela em 3, 2, 1, agora. Basicamente, o que eu fiz aqui foi o seguinte. A const games, ao invés de receber uma string com um template HTML, agora recebe um array de LIs que está sendo retornado pelo map. Só que ao invés dessas LIs serem strings, agora elas são elementos do DOM. Roger, então quer dizer que foi necessário criar todos os elementos com createElement, manipular esses elementos usando setAttribute e textContent, e depois usar append para inserir os elementos na LI? Exatamente! Olha só, na primeira linha do map, o destructuring continua sendo executado e a partir daqui, cada elemento está sendo criado e manipulado. Ou seja, a LI do game é criada, em seguida os atributos dela são setados e logo em seguida vem o H5. Você lembra que title é a const que está armazenando o script malicioso? Pois é, agora a title está sendo inserida como conteúdo do H5, mas ao invés de ser parseada para HTML, como text content está sendo usada, a title está sendo inserida como texto. Ou seja, qualquer coisa que o usuário inserir lá no input, ao invés de ser parseada para HTML, vai ser renderizada como uma string qualquer. E o mesmo vale para a LI Developed By, que recebe essa const que contém um valor que o usuário inseriu no segundo input. Então aqui acima, a UL que vai dentro da LI foi criada, a LI com data continua sendo criada e inserida no DOM de forma condicional, mais abaixo, o botão de remoção do game é criado e aqui embaixo, a Developed By está sendo inserida dentro da UL, aqui em cima a LI Date já foi inserida, caso a data de adição no banco exista. Aqui embaixo, H5, UL e Button estão sendo inseridos dentro da LI Game. E aqui no final, essa LI é inserida no array que o map está gerando. Como esse array foi armazenado na const games, aqui abaixo do map, um for each está sendo executado no array com os games e cada game está sendo inserido na games list, que é a UL que contém as LIs dos games. Se esse código for testado, olha só, agora o script com o alert não é mais executado
As LEs com os games foram renderizadas normalmente e a tag com o script inline foi renderizada como uma string. E obviamente, se um novo script for enviado, ou seja, se eu copiar e colar essa tag aqui no input, mudar a mensagem para não foi dessa vez, mas vai ter volta, preencher esse outro input e enviar o form, um monte de jogo foi duplicado aqui, mas daqui a pouco eu falo disso, e o script não foi executado porque agora ele não está mais sendo parseado para HTML, que na verdade foi esse novo script aqui que eu inseri como string. Então esse script agora é só uma string comum renderizada na aplicação. Roger, por que esse monte de jogo foi renderizado? Esse monte de jogo foi renderizado porque aconteceu uma modificação lá no banco. Qual foi essa modificação? A modificação foi a adição do document que eu acabei de criar. E quando uma modificação acontece no banco, a render games list é executada novamente. Porque lembra, a render games list é um callback do onSnapshot. E toda vez que uma modificação acontece lá no banco, o onSnapshot executa o callback inserido como segundo argumento dele. Então, considerando que a render games list é executada novamente quando o novo jogo é adicionado lá no banco, toda essa criação, manipulação e inserção das LEs no DOM vai acontecer novamente. É por isso que as LEs dos games foram exibidas duplicadas. Tanto é que se a página for atualizada, só os jogos que estão salvos no banco são renderizados. Como que esse problema pode ser resolvido? Olha só, por enquanto, aqui na primeira linha do if, antes de fazer toda a manipulação de DOM para inserir as LEs na UL, para garantir que não vai haver duplicação de LEs, a UL pode ser esvaziada antes das LEs serem inseridas. Ou seja, vai ser executada gameslist.innerHTML, que recebe string vazia. Nesse caso, como o innerHTML está sendo usada com um valor que eu tenho controle, que não vem de fora, o uso dela aqui não traz risco para a segurança da aplicação. Limpar a UL desse jeito é a forma mais performática de fazer aqui? Não é. Só que agora não é hora de focar em implementar a solução mais performática. Como essa é uma aula de como evitar ataques XSS no front-end, essa limpeza dessa forma é uma solução temporária para a gente voltar a focar no tema da aula. Depois que eu mostrar o que eu tiver que mostrar sobre XSS, aí, em um momento posterior, eu falo sobre uma forma mais otimizada de lidar com essa duplicação das LEs. Fechou? Vamos testar? Eu vou salvar, vou copiar essa tag, vou remover essa LE e se o form for enviado novamente, agora as LEs não foram duplicadas porque, por enquanto, antes delas serem inseridas no DOM, a UL é esvaziada. E aí, comparando a versão anterior, em que as LEs eram inseridas através de template string, essa versão, em que é necessário usar create element, set attribute, etc, etc, essa versão é mais extensa, ela tem mais código. Porém, do ponto de vista de segurança, é o que faz mais sentido. E uma outra coisa que pode estar se passando na sua cabeça é se faz diferença usar append ou append child para adicionar um elemento dentro de outro. E nesse caso aqui, tem praticamente nenhuma diferença, exceto que com o append é possível inserir vários elementos como argumentos. Isso significa que ao invés de encadear a invocação do append 3 vezes no mesmo elemento, a UL pode ser inserida nessa primeira invocação como segundo argumento, o button pode ser inserido como terceiro argumento, essas duas invocações podem ser removidas, vou deixar os dois appends juntos, e se esse código é testado, ele continua funcionando da mesma forma. Inclusive, se alguma LE for inspecionada, a mesma marcação HTML de antes é exibida. Roger, mas essa manipulação de DOM realmente adiciona muitas linhas no código. Não tem como abstrair esse código? Tem, mas não espere uma redução significativa de linhas.
porque manipulação de DOM em JavaScript realmente é verbosa. Esse é um dos motivos pelos quais libs como React são necessárias. Com o React, você não vai ter que manipular DOM manualmente dessa forma. Porém, isso não significa que você deva pular o aprendizado de manipulação de DOM e ir direto para o React. Se você fizer isso, as chances são que você vai ficar confuso. Beleza? Então olha só, até aqui você viu que usando Text Content ao invés de Inner HTML, a sua aplicação JavaScript fica mais segura. Porque mesmo que um script malicioso tenha sido inserido como valor do input, como a Text Content não parseia string para HTML, o script malicioso não é executado. Essa é uma forma de evitar ataques XSS na sua aplicação JavaScript Frontend. Só que tem uma outra prática que você pode adotar para dar mais segurança para a sua aplicação. Então, recapitulando, até aqui, a primeira prática adotada para evitar ataques XSS aqui no front-end dessa aplicação web JavaScript é usar Text Content ao invés de Inner HTML. Por que essa prática é necessária? Ela é necessária para evitar que essas strings que contêm tags HTML sejam parseadas para HTML. E por que essas strings não devem ser parseadas para HTML? Porque se elas forem parseadas para HTML, esses scripts maliciosos vão ser executados. Mas, só usando a Text Content, alguns problemas ainda podem acontecer. Eu vou falar dois problemas para você sacar. O primeiro problema é que ainda tem um script sendo exibido aqui. E dependendo do que você quer fazer, você não quer que essa string seja exibida dessa forma na interface da aplicação. Esse é um problema. E um outro problema é que se outra aplicação consumir dados desse banco, se essa aplicação usar Inner HTML ou qualquer outra feature que parseie string para HTML, o ataque XSS vai funcionar nessa aplicação. Porque mesmo usando Text Content, a string com script, cadê um doc com script? A string com script está salva aqui no banco. Então, usar só Text Content para proteger esse front-end pode não ser o suficiente. O que seria o ideal aqui? O ideal aqui seria remover o script malicioso. Porque se o script malicioso é removido dessa string, ela deixa de ser um perigo para a segurança da aplicação. E para resolver esse problema de remover scripts maliciosos de strings, existem bibliotecas de sanitização. Se você pesquisar por sanitizer lib, vai aparecer um monte de libs focadas só em sanitização. E o que significa sanitização? A tradução de sanitize para o português é higienizar. Se você pesquisar pela tradução de sanitizer para o português, você vai ver que sanitizer significa desinfetante. E é basicamente isso que é preciso fazer no input que o usuário insere na sua aplicação web. Você precisa limpar, higienizar essa string. E aí você pensa, Roger, eu posso limpar a string por conta própria, não posso? E se for só para propósito de estudo, é muito válido você sanitizar por conta própria. Agora, em aplicações JavaScript em produção, não recomendo. Se tem gente usando a sua aplicação, é mandatório que você use uma lib para sanitizar os inputs dos usuários. Se você faz essa sanitização na mão, você está colocando a sua aplicação em risco, porque a sua solução provavelmente não vai ser mais eficaz do que usar uma lib focada em resolver esse problema, e que já foi testada por milhares de pessoas. Uma das libs que eu recomendo, e que já foi testada por muitas pessoas e que tem evoluído bastante, é a DOM Purify. Se você vier aqui no Google inserir DOM Purify, o repositório dela no GitHub é um dos primeiros resultados que vão ser exibidos. Aqui em About tem uma pequena introdução do que é essa lib, tem um link para uma demonstração, e aqui abaixo no README tem uma descrição um pouco maior.
Aqui mostra que no momento dessa gravação, ela foi atualizada para a versão mais recente há 21 dias. Então ela é uma lib que está sendo mantida e atualizada pela comunidade. E aqui embaixo, em What Does It Do, você encontra uma pequena descrição do que essa lib faz. E basicamente aqui está dizendo que ela sanitiza HTML e previne ataques XSS e que ela é rápida. E mais embaixo você encontra informações importantes de como usar ela, e isso eu vou mostrar agora, mas eu recomendo que você leia essa documentação depois de ver essa aula. Então, qual que é a forma mais rápida de começar a testar a DOM Purify no seu código? Observa que aqui tem a sugestão de inserir uma tag script que linka um arquivo purify.js que fica dentro de uma pasta src. Só que eu não vou criar essa pasta, esse arquivo e colocar o código da lib dentro do arquivo. E também não vou usar npm, porque para usar npm eu precisaria mostrar como instalar e configurar o Node, e não é o foco aqui. Então, dito isso, a forma mais rápida de você usar a DOM Purify no seu código é usando uma CDN. CDN significa Content Delivery Network, que traduzido é uma rede de distribuição de conteúdo em que um grupo de servidores próximos à sua localização disponibilizam um certo conteúdo para você baixar no navegador. Então, para usar a DOM Purify no seu código através de CDN, você vai vir no Google e vai inserir cdnjs. Você vai acessar cdnjs.com, vai inserir DOM Pool e a DOM Purify já vai ser exibida. E antes de copiar a tag, fica ligado que dependendo de quando você ver essa aula, a versão disponível não vai ser mais a 2.3.4. Só que para garantir que o que eu vou mostrar nessa aula vai funcionar do mesmo jeito para você, eu recomendo que você use exatamente a versão que eu estou mostrando aqui, que é a 2.3.4. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um gist com a exata tag script que eu vou usar agora. Se depois dessa aula você quiser testar uma outra versão, aí você seleciona outra versão. Beleza? Então, para copiar uma tag script com essa URL, eu vou clicar aqui no ícone que parece uma tag HTML, e aqui no index.html, essa tag script vai ser inserida acima do script do app.js. Feito isso, aqui no app.js, como as strings que o usuário insere nessa aplicação e devem ser sanitizadas são developed by e title, eu vou segurar Ctrl e vou selecionar as duas, vou recortar elas e vou invocar DOM Purify.sanitize, que recebe a string. E muito cuidado na hora de inserir DOM Purify, porque você precisa inserir exatamente do jeito que está aqui. DOM e P com letras maiúsculas e o restante em letras minúsculas camel case padrão. Se esse código é testado, agora as strings com as tags img não tem mais o script. E se essa string for inspecionada, não existe mais script aqui na string, então essa string foi sanitizada. Só que lembra, o script está aqui armazenado no banco. Esse script está aqui porque eu inseri ele para demonstrar como que um ataque XSS acontece em uma aplicação sem sanitização. E se a text content fosse usada e a DOM Purify não fosse usada, esse script seria armazenado no banco do mesmo jeito. Isso tem que estar bem claro para você. Usar sua text content não é o suficiente. Você usa a text content e a lib de sanitização. Combinado? Vamos testar sem esses scripts no banco? Aqui na aplicação, eu vou remover as duas LIs com os scripts e nesse primeiro input eu vou inserir essa tag mg, vou inserir qualquer coisa nesse input e quando o form é enviado, aparentemente está tudo bem, porque o script não foi renderizado aqui, e se essa string for inspecionada, o script também não está aqui. Só que se esse document for investigado aqui no banco, o script está aqui. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu pelo seguinte: a renderização do title foi sanitizada, mas aqui na add game, na hora de adicionar o jogo no banco, os valores dos inputs do usuário não estão sanitizados.
Então, para não repetir mais duas invocações de don'tPurify.sanitize, é possível criar uma função que pode se chamar sanitize, que recebe como argumento a string que precisa ser sanitizada. Então, olha só, eu vou duplicar o cursor segurando Ctrl e vou invocar sanitize, que recebe os valores do input como argumento. Aqui na renderGamesList, ao invés de don'tPurify.sanitize, eu vou invocar sanitize, que vai ser o nome da função que vai ser criada. E acima da renderGamesList, vai ser criada uma const sanitize, que recebe uma função com um parâmetro string, que não é uma palavra-chave reservada da linguagem, e a invocação dessa função vai retornar o resultado da invocação de don'tPurify.sanitize, que recebe string. Aí você pode pensar, mas Roger, se aqui na add-doc já está sanitizando as informações para elas serem enviadas para o banco, não é desnecessário sanitizar essas informações na hora de renderizar? Quando se trata de segurança, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Em uma aplicação maior, pode não ser tão simples você assegurar que a string foi enviada sanitizada para o banco. Então, como eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, eu prefiro sanitizar tanto a string que foi enviada para o banco, quanto a string que está sendo recebida do banco. Aqui nesse caso, onde a aplicação tem um escopo menor, é uma medida um pouco excessiva, mas quando a aplicação cresce, o bicho pega. É por isso que quando se trata de sanitização, eu prefiro pecar pelo excesso. Vamos testar? Eu vou vir aqui no banco e vou copiar essa string mg, vou remover ela daqui, e se eu enviar ela novamente, o script continua não renderizado na interface, e se esse document for investigado no banco, como agora essa string foi sanitizada, ela não contém o script. E só para finalizar esse vídeo, eu não sei se você tem a percepção do quanto o que você acabou de ver pode fazer diferença na sua carreira na hora de construir aplicações de JavaScript, mas eu quero te mostrar uma coisa. Talvez você tenha pensado, é só um detalhe de segurança. Toda aplicação web hoje pode ter vulnerabilidade XSS. Talvez você saiba, talvez não, mas já encontraram vulnerabilidade XSS num site simples, humilde, chamado Google Search, página inicial do Google. E essa falha ficou lá por 5 meses, setembro de 2018 até fevereiro de 2019. Vai ter um link aqui na descrição para você entender isso melhor. Inclusive, aqui na descrição eu vou deixar alguns links que eu recomendo que você leia caso queira aprofundar no assunto. Vai ter um também da British Airways, uma companhia aérea que tomou uma multa de 183 milhões de libras em 2019 por causa de um ataque XSS de 22 linhas de código que roubou informações de cartão de crédito dos clientes. Então, gente, segurança em aplicações web dá um curso gigante. O que eu mostrei aqui é focado em garantir a segurança no front-end da sua aplicação web, porque o meu conteúdo é focado no front-end. E só para você ficar ligado, quando você estiver trabalhando com uma lib como React, por exemplo, você vai ver que você não vai precisar manipular DOM manualmente. O React vai cuidar disso para você. Porém, pode chegar um momento em que alguma coisa pode acontecer que você tenha que inserir manualmente um elemento no DOM. E aí você vai ver que no React existe uma prop JSX chamada Dangerously Set Inner HTML. Quando você digita uma propriedade que pode ser traduzida como insira perigosamente um HTML, é porque o React quer te lembrar que o que você está fazendo é perigoso. Essa vulnerabilidade XSS no app desktop do Signal, que usa Electron por baixo dos panos e React pode ser usado no Electron, também foi encontrada há pouco tempo, em 2018. Então, esse conceito de sanitização que você acabou de conhecer, você vai implementar para o resto da sua carreira. Só que tem uma coisa, a partir do momento que você viu essa aula, agora você tem esse conhecimento e é sua responsabilidade evitar ataques XSS no front-end das suas aplicações JavaScript.
A partir de hoje, você precisa pensar 2 vezes antes de escrever seu próximo inner HTML ou qualquer outra coisa que passeie string para HTML.